Primeiro, essa primeira pergunta é justamente fazer uma leitura de como está esse mercado nesse ano. A gente tem um novo governo, a gente tem um governo diferente, muito diferente com relação ao governo anterior. E para quem está entrando agora, qual é a tua visão? Se isso não mudou nada, se isso retraiu? Então, bom, primeiramente, eu não falo de política, e a tua pergunta não entrou necessariamente nesse termo, mas eu não falo de política do ponto de vista de que não tem nada, na minha opinião, que um político possa trazer de bom para a equação. E a gente tem que continuar andando independente deles. O Brasil ele vive uma situação já há muito tempo em que ele nem vai tão mal a ponto de cair, porque apesar dos políticos serem o que são, eles não são burros de matar a vaca leiteira, e ele nem vai tão bom quanto poderia, porque quando a coisa começa a engrenar, muda de lado e a coisa começa a cair de volta, porque começam a sangria do que foi construído anteriormente. Então, basicamente é isso. A gente está num investimento que vai levar 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos. Eu já estou há 20 anos fazendo o giro desse investimento. Então vai ser uma coisa de longo prazo, vai ser uma construção de patrimônio. Pode ser que daqui a 3 anos, quando tua carta contemplar, esteja ruim de vender. Pode ser que daqui a 5 anos, quando a carta de outra pessoa contemplar, esteja muito bom de vender. Estando ruim ou estando bom, vai ser melhor do que a média de um investimento mais tradicional, que também tem altos e baixos. Se a gente joga o dinheiro na renda fixa, bota o dinheiro como um tesouro Selic, que é lindo, é perfeito, é maravilhoso, é seguro, porque o país, apesar de tudo, não vai dar calote na dívida, senão as implicações seriam muito maiores, seria matar a vaca leiteira, literalmente. Mas quem estava investido em Selic uns anos atrás estava recebendo 2% ao ano, agora está recebendo quase 13%. Então, vão ter essas oscilações em qualquer investimento. E os nossos resultados, eles proporcionais a qualquer outro que a gente compita, vão ser um pouco melhores. Então, no longo prazo, a gente está construindo uma carteira utilizando uma ferramenta que nos traz resultados mais consistentes e, ao mesmo tempo, de uma maneira segura, de uma maneira automática e de uma maneira que, inclusive, nos protege de nós mesmos. Porque no momento que a gente começa a botar dinheiro ali, a gente sabe que aquele dinheiro está indo para um investimento que a gente não tem acesso para sair dele tão fácil. A gente só vai sair dele quando ele concluir com sucesso. Se sair antes, significa cancelar o consórcio, significa vender a carta antes dela ser contemplada. E aí a gente vai sair com prejuízo. Então, a ideia é um investimento que realmente, este valor eu estou pagando para o meu eu futuro. Eu estou pagando para o meu eu que quer ter patrimônio, para o meu eu que quer ter renda que vai advir desse patrimônio lá na frente. Não necessariamente renda que vai vir do consórcio em si, mas do que ele vai proporcionar por ter nos permitido juntar o patrimônio até lá. Então, a gente está tranquilo em relação a isso. E tem uma pergunta do Bruno ali na caixinha de perguntas, que fala se as taxas de juros baixarem em 2 anos, os financiamentos ficam mais atrativos. As taxas de juros que a gente está falando é juro curto, é Selic. Por mais que o juro curto baixe, o que compete com o consórcio é o juro longo. E aí a gente volta para aquela coisa, o Brasil é um país onde as coisas nunca vão ser tão ruins a ponto de quebrar, mas nunca vão ser tão boas a ponto da gente ter juro longo, baixo, como se a gente fosse país de primeiro mundo. Não adianta querer mudar a realidade. O nosso povo é o que é, a nossa indústria é o que é, os nossos governantes, infelizmente, são o que são. Então nunca vai ser tão bom a ponto do juro longo conseguir baixar tanto o suficiente
para valer a pena em comparação com um consórcio que não tem juro e cuja taxa de administração é muito baixa para comparar com qualquer taxa de juro que a gente venha a ter. E nesses 20 anos que eu faço alguma coisa, antes desses 20 anos eu fazia outras coisas e até com menos conhecimento. E a gente vai aprendendo uma coisa ou outra e vai refinando e vai melhorando e vai fazendo a ponto de que hoje a gente já está aí num momento onde o investimento em si ele está muito refinado, muito afinado com tudo que eu sempre quis ter. A apresentação agora das 3 aulas, ela fala, principalmente na terceira aula, fala muito dos detalhes do plano exclusivo. E esse plano exclusivo a gente está abrindo agora o 3º grupo. O primeiro grupo foi aberto em março, o segundo foi aberto em junho ou julho, e agora está abrindo o 3º. E aí o que acontece? Esse grupo ele é a consolidação de tudo que eu sempre quis de características num plano de consórcio, mas que apesar de antes de ter esse grupo exclusivo, eu ainda fazia meus consórcios sempre com a Rodobens, e faço isso há 20 anos, conheço as outras administradoras, já fui representante de outras, já vendi produtos de outras administradoras para outros fins que não o investimento, como eu explico nessas aulas. O fato é que, graças ao volume que eu consegui ao longo desse ano, do ano passado e do finalzinho de 2020, eu consegui agora um volume suficiente para conseguir abrir os grupos com essas características. E todos os grupos anteriores, eles eram bons no limite em que as características deles permitiam. Eu sempre procurava o grupo mais adequado em termos de probabilidades que as características dos grupos existentes permitiam, porque eu não tinha volume para abrir um grupo exclusivo, como é o caso agora. Por que as outras administradoras e a própria Rodobens não faz um grupo como o que eu fiz normalmente, para todo mundo ter acesso a isso? Porque é aquela coisa do Henry Ford. Se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas me diriam cavalos mais rápidos, e o carro nunca teria sido inventado. Então é isso. Se tu pergunta para as pessoas o que elas querem, eu quero meia parcela, eu quero dar lance embutido de 50%, eu quero facilidades. Só que essas facilidades, elas vêm de uma falta de conhecimento matemático que acaba fazendo um grupo onde as administradoras atendem o que as pessoas querem comprar, na média. E aí fazem grupos que são fáceis de vender, só que são ruins no resultado final. Então, por isso que não tinha um grupo como que eu consegui fazer nesse momento. E aí agora a gente já tem, antes eu não podia falar isso, mas agora a gente já está no 3º grupo, e a gente tem várias assembleias do primeiro grupo, que começou lá em março, do outro que março, abril, maio, acho que foi em maio, se não me engano, que abriu o segundo. A gente tem várias assembleias já corridas, e aí com isso a gente sabe os resultados que estão tendo, e o grupo está realmente afinado com tudo que foi explicado para quem entrou no primeiro grupo em março, só na teoria, e agora sim vocês já estão entrando no momento onde isso já está comprovado na prática, porque um dos grupos teve 6 contemplações na assembleia anterior, para ter ideia, das 3 previstas originalmente, por conta de lances, por conta de valores adiantados e tudo mais de alguns participantes que não entram usando o método, mas entram com outras estratégias, porque o grupo também é bom para outras coisas, acabam nos ajudando na estratégia para contemplar muito mais. Boa tarde a todos. Eu já aderi ao programa Legal. Com vocês, mas eu estou um pouco curioso com relação aos aspectos práticos da operação. Sim. Quando houver a contemplação, a Megacombo entra em contato conosco. Como é que funciona essa transação
de venda na qual vocês fazem essa intermediação, né? Não sei se a venda é feita diretamente para vocês ou para um terceiro na qual vocês assessoram. Como é que funciona, como é que gira isso? É boa e já responde um pouco ali da caixinha também que a Aline perguntou se o consórcio fica interligado à Rodobens ou na Megacombo. Quando tu faz o consórcio com a Rodobens. A Megacombo é um representante, então tem uma ligação com a Megacombo, sou eu a primeira linha de atendimento, é a minha empresa, a minha equipe, a primeira linha de atendimento, mas o contrato mesmo é com a Rodobens, que é a administradora do consórcio. Então, além de ter todo o atendimento que tem comigo, tem o atendimento da própria Rodobens para coisas mais triviais, como, eu mudei de endereço, deixa eu fazer uma alteração, eu quero uma segunda via do boleto. Claro que pode pedir para mim, mas às vezes é mais fácil fazer no próprio aplicativo da Rodobens, ligar para o atendimento da Rodobens, que tem uma equipe ainda maior do que a que eu tenho para atender no 1 a 1. Meu atendimento acaba sendo mais consultivo, mais especializado em detalhes de particulares. Eu queria fazer tal coisa especificamente, e aí tu não vai cair num 0800 que de repente o pessoal está lá só para coisinhas operacionais e não para uma orientação maior. Quando tu é contemplado, a Rodobens vai te avisar e ela vai avisar também a mim que fui o representante que fechei a venda. Então, eu também vou atuar nesse momento. Antes de aumentar o volume de tal forma aí nos últimos anos, eu intermediava as cartas dos meus clientes, 1 a 1, pessoalmente, cuidando de todos os detalhes sozinhos dessa operação. Eu sempre tive fila de espera de gente querendo cartas contempladas. Então, a coisa era bastante dinâmica nesse sentido, mas também dava bastante trabalho braçal ali para cuidar de todos os detalhes. Recentemente, agora, coisa de 1 mês e pouco, a gente colocou no ar oficialmente a Mais Valor Consórcios, da qual eu e meu sócio também somos sócios lá, com outros sócios também que cuidam da parte da gestão do crescimento da empresa. E aí, na Mais Valor Consórcios, todas as negociações estão sendo agora intermediadas por lá. Continua sendo a mesma relação, continua sendo, basicamente, nesse momento, a Mais Valor Consórcios está negociando só as cartas dos clientes da Megacombo, depois ela vai expandir para outras cartas, para cartas de veículos, para cartas de outras administradoras, nesse mercado de cartas contempladas e não contempladas, mas no momento ela está sendo só um espelho do que eu fazia individualmente, só que com uma equipe começando a crescer e com essa empresa extra, com mais sócios, com uma operação um pouco mais robusta, também por conta desse crescimento que está sendo dado por lá. Então, da mesma forma que torna a coisa um pouco mais robusta e um pouco menos pessoal, e tem gente que prefere o pessoal do que o empresarial, por outro lado, alguns dos sócios são advogados com uma carreira de muitos anos no mercado, reconhecidíssimos, então toda a parte também de contrato entre as partes está muito mais robusta do que era quando era feito de forma mais amadora, digamos assim, pessoalmente por mim. Tudo bem. Eu tinha feito até um questionamento, mas eu gostaria de fazer, já que você abriu essa oportunidade ao vivo aqui para a gente conversar. Eu também já aderi, né, ao seu plano com algumas cartas. Legal. E a minha dúvida é o seguinte: vamos supor que eu tenha uma carta contemplada daqui a 2 anos. Sim. Daqui a 2 anos, eu faço a venda da minha carta e vou realimentar o processo. Sim, em um novo grupo. Eu mais 2 ou mais 3 cartas. E aí, eu não vou ter a certeza de que eu vou adquirir essas cartas do mesmo grupo, concorrendo com as 650 cotas desse grupo. Se eu tiver que adquirir essas cartas de um outro grupo,
eu vou aumentar o número de pessoas com as quais eu estou concorrendo, entre aspas. Vai. Gostaria que você me explicasse, não só para mim, né, mas para todos os colegas, como que funciona essa dinâmica. Sim, os grupos, todos os grupos participam do mesmo sorteio. Então, se a gente tem as cotas de 1 a 650, se for sorteada a cota 54, vai ser a 54 para todos os grupos. Então, em cada grupo, tu vai estar concorrendo com um número de cota. Se tu tiveres 10, vamos tentar buscar elas bem distribuídas entre o total, para que tu tenha ali, a cada 65 cotas, uma cota, por exemplo. E aí tu vai ter elas bem distribuídas e qualquer número que saia, tu está próximo o suficiente para, de repente, tentar buscar alguma repescagem à medida que o grupo vai andando. Porque como é que a gente faz? Tu tem o sorteio e se aquela cota que saiu já foi sorteada, ou se a pessoa atrasou o pagamento, ou se a pessoa cancelou, é chamada a cota seguinte àquela para ser contemplada. Mas basicamente é isso. Tu está concorrendo num grupo com a cota, o número da cota que tu adquiriste. O que acontece quando tu contempla e vende? Tu vai entrar num grupo novo. E entrar num grupo novo vai continuar te dando, naquele grupo, a participação de uma cota contra todas as outras 650. Se tu tiver outras 4 cotas num grupo anterior e uma cota nova no grupo novo, tu continua tendo 5 cotas versus 650 totais. Claro que naquele grupo anterior, tu tem menos gente concorrendo, porque é um grupo que já está em andamento, é um grupo que vários já foram contemplados, tu está concorrendo com menos gente efetivamente. Só que aquele grupo é antigo, ele não tem mais. Se tu entrasse naquele grupo antigo, se por acaso houvesse vagas naquele grupo, e isso pode acontecer, tu estaria entrando num grupo em andamento. E entrar num grupo em andamento implica em pagar todo aquele período que já ocorreu. Só que tu não quer entrar num grupo onde a tua probabilidade de contemplação aumente um pouco, porque várias pessoas já contemplaram, mas em contrapartida o teu lucro diminua, porque tu entra num grupo onde boa parte da margem tu já está dando na frente, tendo que pagar isso. Então a gente entra sempre nos grupos mais novos, e eu, ao longo desses 20 anos que eu venho investindo, comecei em grupos que eram infinitamente piores, probabilisticamente falando, do que é o grupo atual, que a gente conseguiu desenhar do jeito que realmente queria. Minha pergunta na verdade são duas, tá? Vou te embalar aqui. Como é que pode ser feito o uso do fundo de garantia, FGTS no caso, para se é possível não adquirir a cota, né? É a primeira pergunta. E a segunda, mais efeito de curiosidade, né? Eu entendi que a Megacombo vocês representam a Rodobens, e se vocês trabalham também com outras administradoras, e eu pedi a Rodobens e os demais. É muito curiosidade. Se tu pode usar obedecendo todas as regras de uso do fundo. Então, tu não consegue contemplar a carta usando o FGTS e vender ela, por exemplo. Tu tem que obrigatoriamente usar o FGTS para comprar um imóvel, tem que ser residencial, tem que ser na cidade onde tu trabalha, onde tu mora. Tu não pode ter tido uma compra de imóvel 5 anos antes, a menos de 5 anos antes disso, ou seja, tem que cair em todas as regras de uso normal do FGTS para tu poder usar ele com o consórcio. O consórcio é só uma ferramenta extra para tu poder utilizar o FGTS, mas as regras que valem são as deles. Então eu não consigo comprar uma carta, não consigo comprar uma cota com o fundo de garantia. Tu não consegue comprar uma carta já contemplada com o fundo de garantia. Tu consegue entrar numa carta calibrando para que o teu lance seja equivalente ao que tu tenha no fundo de garantia, por exemplo. E aí tu mesmo vai contemplar. Mas tu não consegue comprar uma carta já contemplada usando o fundo como pagamento para essa carta. Entendi. Então eu posso utilizar o fundo como lance para ser contemplado na cota. Como lance, isso aí. E aí depois eu somente comprar o imóvel, não vou poder vender essa carta. Aí tu tem 3 a 6 meses de prazo para comprar o imóvel, e se não fizer, aí perde a contemplação
e continuou o consórcio rodando como se não tivesse sido contemplado. Perfeito. E a segunda pergunta? Em relação à tua outra pergunta da Rodobens, eu só trabalho com a Rodobens, eu só invisto pessoalmente com a Rodobens, porque, na minha experiência e na minha opinião, a Rodobens é a administradora privada, não só uma das maiores, mas uma das mais qualificadas em relação aos tópicos que me são importantes. Um deles é o investimento na tecnologia, que do lado profissional isso me permite fazer tocar o meu negócio como um todo de forma muito mais fácil e muito menos burocrática, trabalhosa, com um pedacinho de papel indo para um lado e para o outro, assinatura em contrato de papel, a Rodobens tem tudo digital hoje em dia. Isso reflete no atendimento do cliente, que também é muito mais ágil por conta da digitalização de todos os processos, mas principalmente pela transparência e foco no cliente que a Rodobens sempre teve ao longo de todo esse processo, que é um pouco do que eu expliquei mais no início dessa conversa, naquela questão de que ela não faz planos com certas características que facilitam a venda, mas prejudicam o cliente. Então, enquanto tu vê no mercado, por exemplo, planos que têm lance embutido de 50%, a Rodobens até cedeu um pouco aos pedidos da maior parte dos representantes e tem lance embutido de 20% em alguns planos e de 30% em outros. Mas mais do que isso, ela já foi veemente em todos os encontros com representantes de que não, mais do que 30% de lance embutido não faz sentido, só vai encarecer o consórcio para o cliente, vai aumentar os lances e não vai trazer um resultado prático, útil, vai tornar o negócio ruim. Por que eu vou vender um produto ruim se eu posso vender o bom? Não é só vender, é vender, mas entregar algo que seja bom para quem tá comprando. Outro dos motivos é se a gente pega, por exemplo, a taxa de administração, que se tu for comparar com outras administradoras, parece que a taxa da Rodobens é maior, mas ela não é maior. Ela só engloba coisas que as outras administradoras tentam disfarçar, não todas, mas algumas, tentam disfarçar com outros nomes. Então, a taxa de administração aqui é 21%, mas tem mais 5% de taxa de adesão dividida nas primeiras 12 prestações. Tem mais fundo reserva, tem mais isso. E aí, fora as que ainda escondem um pouco mais isso, e dizem que tem só a taxa e é só isso e ela é menor, mas na hora que tu for usar o crédito, tem um monte de taxas que são cobradas internamente para o uso do crédito e que na Rodobens esses valores estão inclusos como taxa de administração, não é cobrado depois quando tu vai usar. Então, basicamente é isso, é transparência, investimento em tecnologia e foco no cliente, que são as características que eu sempre prezei muito, e a Rodobens tem sido íntegra com esses tópicos aí ao longo desses 20 anos que eu sou cliente deles e nos 60 que ela tem de atuação no país. Eu, particularmente, tenho 3 outras cartas, antes de saber dessa estratégia do senhor, tenho 3 outras cartas de uma outra concessionária, que nesse caso é a Porto Seguro. O senhor não trabalha Sim. com a venda dessas outras que não tenham sido do plano do senhor, né? Somente as que foi feito pela Porto Seguro mesmo? Ou, aliás, pela Rodobens? Quando eventualmente tu fores contemplado nessas cartas, muito provavelmente a Mais Valor já vai estar comercializando elas. Então, se tu quiser ajuda para vender as cartas contempladas, a Mais Valor vai estar ali à disposição para isso. A Porto Seguro é uma excelente empresa, eu sou sócio dela, inclusive, acionista dela por conta da seguradora e tudo mais, mas como consórcio não é a minha preferência pela questão de matemática dos grupos. Se o teu objetivo é realmente investir com esse movimento de fazer o giro das cartas contempladas, e se tu fizesse o consórcio há menos de, 6 meses,
eu te diria que pode ser interessante tu fazer a troca de, ok, vai ser o custo de aprendizado por eu não ter conhecido isso antes e eu vou deixar esse dinheiro para receber o que tem com os descontos, enfim, de cancelamento e coisa e tal, quando, de acordo com o que o contrato fala, e começar o plano exclusivo para substituir. Mas, enfim, se tu mantiveres esse plano que tu tem, provavelmente tu tá bem também, bem o suficiente para não fazer tanta diferença assim. Fabrício, mais uma dúvida, por favor. Sim. Por se tratar de um grupo específico, mas as regras para aquisição dos bens ela permanecem as mesmas, né? No caso de lance, e você resolver adquirir o bem. Sim, é um grupo normal da Rodobens, com todas as características, com todo o funcionamento padrão de todos os outros grupos. A única coisa que muda nele é a comercialização, que ela não é aberta nem no site da Rodobens, nem para os outros representantes, a não ser comigo ou com algum dos associados da Sociedade do Consórcio, que é uma empresa que eu tenho em que a gente faz o treinamento e captação aí de novos representantes. Boa parte deles acabam trabalhando com esse produto de investimento. Mas fora isso, é o mesmo, todo o mesmo trâmite interno da Rodobens, é tudo exatamente igual. Deixa eu fazer uma pergunta, Fabrício. Em relação a pessoa ser a última contemplada, qual seria o prazo aí desse consórcio total para estar retirando aí, considerando que eu entendi que os sorteios podem variar de acordo com o número de lances, né, de sorteios por lance? Ou eu sei que pode ser no mínimo 2 e mais do que 2, né, por conta dos outros lances, dos sorteios por lance. Isso eu queria aí. saber mais ou menos se tem prazo máximo e qual seria a estimativa de retorno desse cenário, da pessoa que foi a última a ser contemplada. O prazo máximo é o prazo do próprio grupo. Eu nunca vi acontecer tão lá para o final, nesses grupos com essas características, mas seria então os 216 meses, 18 anos. E o último a ser contemplado, ele vai acabar, por conta das correções anuais do INCC, ele vai acabar com mais valor do que a soma de tudo que ele pagou. Essa é uma característica do consórcio e, em algum momento, esse mais valor ultrapassa a própria taxa de administração. Então, realmente, tu vai receber por volta de 30% mais do que a soma de tudo que tu pagaste. Só que se tu fizer o cálculo, esse valor é menos do que tu obteria investindo esse valor mensal numa renda fixa. Então, o último a ser contemplado, ele não vai perder dinheiro, mas ele vai ganhar menos do que no investimento mais tradicional. Por outro lado, as probabilidades dele ganhar mais são muito maiores. Então, é uma aposta calibrada para o lucro. Nesse ponto que eu queria entrar também. Isso, justamente então, nesse se fizeres 2 cartas, 3 quartas, 4 cartas, 5 cartas, e se tu não pode pagar todas elas no início, mas só vai fazer uma por vez, e ainda assim for fazer o consórcio como uma forma de investimento para o longo prazo, que na prática foi como eu comecei com 2 cartinhas pequenas, que era tudo que eu podia comprar, e na época as métricas nem eram boas como são hoje, eram bem piores, inclusive, mas eu dei a sorte das coisas acontecerem bem. Se tu fizeres várias cartas, como a probabilidade é a nosso favor de contemplar mais cedo, por conta do grupo com 2 lances, 2 sorteios, um lance livre, que o pessoal está dando os lances suficientes para acabar fazendo mais entregas e tudo mais, algumas cartas tu vai contemplar antes e outras tu vai contemplar depois. E as que tu contempla antes, tu tem um lucro tão fora de série que mais do que compensa na média se tu eventualmente contemplar depois. E aí o nosso resultado esperado aí nesse jogo todo de longo prazo é a gente conseguir 3 a 8 vezes mais patrimônio no longo prazo do que investindo numa renda fixa, por exemplo, Tesouro Selic. É sobre essa variação do valor da venda da carta de contemplação ao longo dos anos de sorteio. A gente tem alguma planilha, alguma simulação para isso? Para a gente visualizar isso na prática? Eu até tenho, mas é uma coisa muito
uma coisa muito relativa, porque, por exemplo, eu faço o cálculo na planilha calculando a 0,6% o custo financeiro de quem está comprando a carta. Mas eu contemplei uma carta minha, o nome da minha esposa, que ela levou 7 ou 8 anos para ser contemplada. Ela foi contemplada no mês 76 e eu vendi ela no mês 80. E eu vendi ela a um custo financeiro de 0,9% ao mês. Então, era mais de 10% ao ano comparado aí com o financiamento. E para quem comprou fazia sentido pegar um crédito a esse custo pela facilidade que ele tinha com o consórcio, por outros créditos que ele próprio já tinha contemplado, que ele tinha trazido há mais tempo. Ou seja, uma carta que teoricamente eu iria vender com prejuízo, ou pelo preço que eu paguei, eu ainda consegui lucro nela e consegui um lucro maior do que o da renda fixa. Eu tenho esse exemplo ali no meu Instagram. É um dos últimos lá, num dos posts que eu escrevo com caneta ali no tablet. A outra questão é que vender a carta contemplada é uma das formas da gente lucrar com o consórcio. Essa carta eu não tinha intenção de vender. Me foi oferecido para comprar e me foi oferecido um valor que eu calculei que valia a pena vender. Porque essa carta era uma carta que originalmente era uma carta de 100 mil, que foi aumentando de valor ao longo do tempo ali com as correções, que teve um acréscimo no valor, porque era um plano que eu pagava a prestação menor até ser contemplado, e com isso aumentou um pouquinho mais na hora que eu contemplei e recalculou as prestações restantes. Então, era uma carta de 200 mil, na qual eu tinha pago até então 71 mil, e eu estava obtendo rendimento agora, nesse momento de renda fixa, na casa dos 12%, 13%, em cima de 200 mil. Então, ao longo de 7, 8 anos, eu investi um valor que somou 71 mil reais no total. E eu estava recebendo por volta de 1.700, 1.800 reais todo mês em rentabilidade nessa carta e compondo a juro composto. Então, deixar essa carta parada e levar ela até o final seria muito mais lucrativo do que qualquer outro investimento tradicional que eu tivesse feito com aqueles valores mensais, mesmo que vender a carta contemplada não fosse o melhor resultado possível, apesar de ter sido. Marcelo, tudo bom? Legal, Fabrício. Eu falei ontem um pouquinho com a Bruna, aí, que trabalha contigo, ela esclareceu muito bem aí um pouco aí desse grupo, né? Me esclareceu. Legal. Bruna está online aqui com a gente. Legal. Obrigado aí pela ajuda dela. A minha pergunta é o seguinte: você comentou no treinamento que para se tornar viável aí o investimento, né, seria interessante ser sorteado até 6 anos. Então, assim, acho que a minha dúvida está um pouco similar ao que o Felipe Maia te perguntou também. Até os 6 anos se torna totalmente viável a venda dessa carta contemplada. Legal. Caso não ocorra, que pode ocorrer isso de não ser contemplado nesse período, e continuar com essa carta até o final, se eu, em determinado momento, eu for contemplado, eu também posso vender essa carta contemplada, né? Talvez eu vou ter só o rendimento da atualização do NCC no período, que é muito similar a necessidade. Isso, exatamente isso. Os 6 anos é meio que, cara, até 6 anos a gente vai ter um lucro melhor do que investimentos mais tradicionais. Depois disso, dá um pouco mais de trabalho para buscar o lucro. A gente tem que pensar um pouco mais. O lucro ele é muito óbvio quando a gente vende a carta contemplada cedo. Quando a gente contempla ela um pouco depois, o lucro não é tão óbvio, a gente tem que buscar ele. Mas aí eu estou desse lado justamente para ajudar nesse buscar. Então, uma das formas é essa. A tua carta ela vai ter menos prestações para pagar, ela vai ter um valor de entrada maior, mas, de repente, esse valor de entrada, apesar dele ser maior e apesar de ser uma lucratividade melhor do que uma da renda fixa,
para quem compra, a gente tem que saber como é que funciona a cabeça daquele comprador. Porque tem gente que faz a conta de padaria e, nessa carta aqui eu estou pagando menos ágil. Eu estou comprando uma carta de 100 mil, eu vou pagar 50 e 10 mil é de ágil. E na outra eu vou pegar 100 mil, eu vou pagar 20 e todos 20 mil é de ágil. Não, eu vou comprar essa de 50, porque eu só estou pagando 10 de ágil. Só que você vai fazer o cálculo financeiro dessa conta, pagar 50 logo de cara vai te dar um custo financeiro muito maior do que pagar 20 mil de ágil na outra carta menor. Sem dúvida. Mas na conta de padaria, essa conta não fecha e não adianta tu querer ensinar matemática financeira para quem não tem a base para compreender. Então, acontece da gente vender cartas por mais do que elas valem e as pessoas comprarem felizes e a gente não está literalmente enganando ninguém, até porque a alternativa dessa pessoa seria cair num financiamento que seria ainda mais caro. Então, a gente consegue ter um lucro entendendo que, mas eu investi durante, 6 anos para ganhar só 10 mil reais. Sim, mas se tu tivesse investido nesses 6 anos na renda fixa, tu teria menos do que isso de resultado. E as pessoas, às vezes, fantasiam o quanto a renda fixa vai dar. Não, mas se eu investir 40 mil, eu vou ter mais por todos 6 anos. Não, mas tu não investiu 40 mil, tu investiu 600 reais por mês durante 6 anos. E aí, quando a gente faz a conta, os valores de rentabilidade não são. Não, ficou bem claro. E, Fabrício, só mais uma questão bem rápida aqui. Eu entendo que a gente vai estar sobre a Rodobens, que você comentou, né, que são consórcios da Rodobens, mas a negociação da carta é através do seu escritório. Sim. Ou seja, então a gente vai ter que usar o seu serviço na negociação dessa carta. Sim e não. Sim e não. A Megacombo é representante da Rodobens, então tu tá atrelado à Megacombo, ponto de vista de que quando tu faz uma carta comigo, eu vou receber comissão da Rodobens porque eu te vendi uma carta nova. E eu vou te prestar um serviço diferenciado para que tu volte a fazer novas cartas comigo. Agora, se tu tiver, eu tenho um amigo aqui que quer comprar minha carta e já me ofereceu tanto, Fabrício, tu me ajuda no cálculo, te ajudo no cálculo, faz sentido. Tu vende direto com ela, eu te ajudo no, tu precisa disso e disso e disso para tocar a documentação, e tu vende por conta própria, sem nenhuma obrigatoriedade de fazer negócio posterior comigo. Então não tem essa... Está bem claro. Não fica preso. Tá ótimo, obrigado pela explicação. Legal. Alex. Fabrício, uma última dúvida. Vamos lá. Eu uso muito consórcio para fazer a alavancagem patrimonial. Sim. A Rodobens, ela impõe limite de cotas para aquisição de bens? Não. Tu pode usar várias cotas para o mesmo bem. Só tem que ser todas da mesma administradora, mas tu pode usar várias cartas. É o que viabiliza a gente investir em cartas de menor valor para vender elas, porque na prática eu comprei agora 9 cartas de diversos clientes e a ideia é usar essas 9 cartas em um só imóvel. Então tu consegue usar quantas cartas forem necessárias para compor o valor que tu precisa nesse caso. Mesmo de grupos diferentes? Sim, mesmo de grupos diferentes. Tem administradoras que exigem que seja do mesmo grupo. Mas aí sempre é inviável localizar cartas do mesmo grupo. Não, tu consegue de grupos totalmente distintos. Tá, ok. Se eu tiver 10 cotas, eu consigo usar aquelas 10 cotas para aquisição do bem. Consegue usar todas 10, como se fosse Perfeito. uma só. Vai vir os boletos tudo individualizado, mas faz um processo, é um processo só, inserindo todas as cotas. Perfeito, obrigado. Legal. Ô, Fabrício, cara, eu sei que a minha questão é um pouco mais voltada para a sorte, tá? Mas é mais a título de curiosidade mesmo, tá? Pela sua experiência que você tem no mercado, em média, tá? Quanto tempo demora aí, por exemplo? 6 anos. 6 anos? Em média, 6 anos. Ou seja, a gente faz, 5 cartas.
espera que metade delas contemple antes de 6 anos, metade contemple em mais de 6. Um exemplo mais prático. Eu tenho um cliente que é um amigo, que eu acompanho um pouco mais de perto, então eu me lembro de mais coisas da história do que da média. Eu tenho um cliente que tem 18 cartas. Em 2 anos, ele já contemplou 4 delas. Então, essa questão da média, ela é meio falácia, assim, porque na prática as coisas podem acontecer. E eu tenho um monte de clientes também, seguindo essa média, eu tenho um monte de clientes que fizeram uma carta e contemplaram no primeiro mês. Sim. Eu tenho uma cliente em específico que eu tenho que conhecer ela pessoalmente e me dar Pegar a cara. Isso, pegar um pouquinho, porque ela fez uma carta e contemplou no primeiro mês. Aí eu vendi a carta dela, aí ela fez outra carta e contemplou no primeiro mês. Não acontece toda hora, mas aconteceu 2 vezes com a mesma pessoa. E é o tipo de história que é legal de contar, e que aí, por ser também, aí é depender mesmo de sorte, aí a gente acaba conhecendo um pouco melhor, porque as pessoas ficam felizes da vida, te contam toda a vida. Eu tenho um cliente que é carteiro, que contemplou no primeiro mês, e ele veio me falar: Fabrício, eu não sei se eu faço consórcio ou se eu guardo dinheiro para o parto da minha esposa, que vai acontecer daqui a 3 meses. E eu disse: cara, guarda dinheiro para o parto, né? Depois que as coisas estiverem encaminhadas, faz o consórcio. Não dá, né? Eu dei uma cartada e fiz a carta. Puta merda, vai nascer uma criança dentro de casa agora. Você é responsável por isso. O cara contemplou no primeiro mês e estava com o parto já e o enxoval da criança garantido logo em seguida. Então, aí tu guarda esse tipo de história. Mas não, e assim, da minha carteira, que eu me lembre, assim, a carta que mais demorou para contemplar foi um cliente que levou 133 meses para ter a contemplação. Não me lembro de ninguém mais com tanto prazo. E das minhas cartas, eu nunca levei mais que 7, 8 anos. Acho que uma carta eu levei 8 anos. Porque foi essa que contemplou em 76 meses, que eu comentei da minha esposa. Agora, se eu parar para pensar, essa que eu contemplei em 76 meses e que já está em 88, 89 agora, eu ainda tenho 2 delas. Então, já tenho 2 cartas do nome da minha esposa que tem 89 prestações, e tem umas minhas que devem estar ali com 70 também, que eu fiz logo em seguida dessas dela. Como é que você valora essa carta para poder vender no primeiro mês, por exemplo? Como é que é feito isso? Ela vendeu por 24 mil a carta. Quem está comprando vai adquirir, entre aspas, um financiamento a um custo de 0,6% ao mês. Eu tenho um vídeo no YouTube com o título Lucro de 24 mil em 17 meses. Ali eu mostro direitinho como fazer a conta. Ainda em cima daquela análise lá do pior cenário, digamos assim, só para ficar claro aqui no meu entendimento, sim, eu sendo contemplado no final e não tendo interesse em utilizar essa carta para fazer qualquer tipo de investimento em imóvel, coisa do tipo, eu consigo me desfazer dela de forma segura, assim, é certo que eu vou conseguir vender ela e ter o reembolso do que foi investido nela, mas mais as correções? Não, é melhor. Tu não precisa vender ela. Depois que tu é contemplado, em 6 meses, tu pode retirar o valor em espécie, quitando o saldo devedor. Entendi. E mesmo que seja contemplado mais cedo. Não faria sentido quitar o saldo devedor e adiantar toda a taxa, porque usar o crédito seria melhor. Mas contemplando lá mais para o final, vale a pena isso. Quita o saldo devedor e pega o dinheiro, a diferença ali em espécie. Entendi. Tá ok. Obrigado. Beleza. Ricardo. 180 mil reais e fazer estratégia. Eu acho o seguinte, Ricardo.
A gente montando uma... Eu tô olhando para o lado, mas eu estou olhando para ti, porque a câmera está aqui e tu está na outra tela. Com 180 mil reais, montando uma carteira tranquila de fundos imobiliários, tu consegue uma renda mensal regular suficiente para, de repente, pagar ali duas, forçando um pouquinho, pegando uma carteira que esteja pagando bem, 3 cartas de consórcio nesse plano. Eu faria 2 para deixar uma margem de segurança. Mas, enfim, tu consegue com o rendimento mensal de uma boa carteira de fundos imobiliários fazer isso. Eu não sei se eu faria isso nesse momento em que tu está ainda ajeitando a situação e tudo mais. Eu acho que pessoalmente eu preferiria deixar o dinheiro numa renda fixa, num fundo, um Tesouro Selic, um fundo Selic simples de taxa zero aí de algum bom banco. BTG tem isso, a XP não tem mais, mas enfim, a gente consigo te dar uma orientação depois com calma. Mas eu preferiria deixar numa renda fixa até ter um pouco mais de segurança em relação ao que vai ser os próximos passos, principalmente se tu tiveres filhos, família e tudo mais que dependa do teu trabalho. Eu acho um passo um pouco mais tranquilo esse. Mas daria, sim, para fazer umas 2 cartas, porque esses 180 mil, eles rendem, tanto na renda fixa, que teria uma disponibilidade um pouco maior, quanto numa carteira de fundos imobiliários, eles rendem o suficiente para pagar 2 cartas e ainda sobrar um pouquinho todo mês. E tu tem aí o dinheiro, o valor total disponível para qualquer coisa que, opa, preciso pagar um incêndio, tu tira um pouco e vai diminuir um pouco do que vai render, mas ainda assim te deixa uma boa margem de segurança. Então, se as tuas perspectivas de futuro são positivas, e eu sempre acho que são, porque, enfim, mesmo o mercado de fotografia é bastante interessante, tem bastante coisa para se fazer nele. Eu gosto muito dele, então eu conheço um pouco mais. Eu acho que cabem 2 cartas ali, com tranquilidade, devagarzinho, para ir molhando os pés nesse investimento. Se der a sorte de contemplar muito cedo, os teus 180 viram 200 da noite para o dia. Se demorar, tu tem o suficiente para ir levando sem grandes preocupações aquele valor ali de 1.300 mensais de 2 cartas. Então, acho que é tranquilo, sim, de começar. Eu normalmente sou bem conservador nas orientações quando a gente tem essas questões de futuro, porque como a gente não sabe a situação exata de cada um, eu prefiro pecar pelo conservadorismo e ter um cliente tranquilo depois do que causar um problema aí na vida de alguém por dar um passo maior do que... mas, enfim, não deve ser o teu caso, até porque para conseguir juntar esse valor levou trabalho, levou tempo, teve um resultado, então é algo que tem que ser respeitado, o trabalho que levou para juntar isso, para não dar um passo que dê um tombo aí por nada. Enfim, acho que é tranquilo, sim.